Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é uma pergunta relevante que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você conseguir identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você fará parte do seleto grupo de menos de 5% das pessoas que lucram com o mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma maneira sincronizada para obter lucro. E hoje eu quero estar acompanhando com vocês algumas notícias importantes que vão estar saindo no decorrer da semana e eu queria estar explanando aqui com vocês e passando o quanto isso pode afetar no nosso gráfico, o quanto isso pode afetar nos nossos investimentos. Sabemos que essas notícias que frequentemente são divulgadas fazem preço no mercado, por mais que seja algo algumas momentâneas, outras um pouco mais relevantes no médio e longo prazo. Então é sempre bom estar acompanhando esse tipo de notícia para não deixar o efeito do FOMO te pegar ou até mesmo o efeito do FUD te pegar no momento de queda, tendo em vista, nós sabemos que muitas das vezes um Twitter do Trump pode mudar todo o cenário macroeconômico, não só do Trump quanto do Xi Jinping. Então são questões que é sempre importante estar acompanhando. O discurso do Jerome Powell é outro cara também que tem uma força muito grande no mercado e eu quero estar acompanhando isso com vocês hoje. Vou estar passando também o gráfico do Bitcoin em tempos gráficos maiores e trazendo para o tempo gráfico menor. Tivemos um movimento significativo no final de semana e vamos estar analisando se de fato esses movimentos são genuínos, se de fato toda essa alta que aconteceu é, existe a possibilidade e a probabilidade de ser permanente ou se é só de repente um movimento de armadilha para liquidar a galera também posteriormente lá embaixo. Vamos aproveitar para dar uma passada no sentimento do mercado e tentar entender como está o índice de medo, ganância, tentar entender um pouco ali como é que está esse movimento, se as pessoas estão shortando mais, se as pessoas estão acreditando mais no long, quem está fazendo as compras, se são as sardinhas, se são as grandes instituições, dar uma analisada nas regiões de liquidez do mercado onde o preço tende a ir buscar e encontrar suportes e resistências. Então, diante de tudo isso, sem mais delongas, e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Hoje eu quero estar passando para vocês aqui, eu já havia falado em algumas outras análises minha, que o preço, enquanto se mantesse acima da região da média móvel exponencial e da média móvel fixa, de 200 períodos no diário, a probabilidade do preço se manter saudável era muito grande. Então, o preço voltou para essas regiões aqui e se manteve acima das duas médias. Isso é uma relevância significativa no gráfico diário, porque nota que o preço tem se segurado nessas médias de 200 períodos. Nas minhas outras análises, eu já havia trazido aqui para vocês que essas duas médias de 200 períodos do diário eram médias significativas que não seria interessante perder. Que se nós perdêssemos essas médias, nós poderíamos estar apresentando um padrão bem ruim assim, já no médio ou longo prazo, porque essas médias do diário tendem a mostrar o quanto o preço está saudável. Então, quando o preço está acima dessas médias, na maioria das vezes o padrão tende a se continuar como uma alta, e se perder, ele tem grandes chances de entregar maiores quedas, quedas mais significativas. Então, nesse momento está totalmente saudável, está segurando acima dessas médias e tem demonstrado força após o momento que veio buscar essas regiões de toque, perdeu momentaneamente, mas subiu, perdeu momentaneamente novamente e voltou a subir. Enfim, isso mostra que aparentemente podemos estar num padrão de continuação da alta, um padrão de acumulação, porque esses padrões de acumulação normalmente eles acontecem nessas regiões das médias de 200 período, onde o preço ele perde momentaneamente, ele volta a retestar, é como se ele lateralizasse entre ela. Um movimento semelhante que aconteceu aqui, ele perdeu bem pouco, ficou lateralizando próximo e voltou a subir novamente. E se analisar no longo dos gráficos, em outros tempos, aconteceu isso também, ele se lateralizou próximo à média, para depois tomar um fôlego e ter umas altas significativas, e é o que eu acredito que tem boas chances de acontecer caso o sentimento do mercado continue voltado nesse pânico, que muitas pessoas estão em pânico ainda com o sentimento do mercado, muitas pessoas estão muito negativas e a grande maioria das vezes o preço tende a fazer o contrário do que a grande maioria das pessoas pensam. Então, eu acredito que enquanto se manter acima dessas médias nesse período, o preço está saudável, padrão de acumulação, e tende a buscar novas máximas. No semanal e no mensal, não vejo muita coisa que precise estar sendo falada, porque os padrões gráficos continuam extremamente saudáveis, tanto no mensal, no 3 meses, no mensal e no semanal.
Um fato relevante, eu havia dito na minha análise anterior que se mantesse acima desse padrão, desse valor, desse preço de aproximadamente 110 mil dólares, seria um suporte significativo, porque seria o topo anterior do movimento, e foi exatamente onde ele veio buscar essas regiões aqui de 110, perdeu momentaneamente até para armar uma armadilha e voltou a subir. Então, enquanto o preço se manter nesses padrões acima dos 110 mil e acima das médias móveis exponenciais aqui também, que do diário de 200 período, que são as médias móveis, ao meu ver, mais significativa para o longo prazo, né, para o médio e longo prazo do preço, o preço tende a se manter saudável. Analisando um padrão mais curto para tentar entender qual cenário estamos no curto prazo, o 4 horas ele se encontrava num padrão de equilíbrio que nós já havíamos falado em outras análises e eu havia dito também que ele existe a probabilidade num padrão de um triângulo simétrico, ele tem a probabilidade de romper 50% para cima ou 50% para baixo, ou seja, meio a meio. Só que existe um insight interessante nesses padrões de equilíbrio. Na maioria das vezes que ele busca a liquidez para uma região, ele também tende a buscar a liquidez para outra. Então ele tem se lateralizado já há alguns dias, captando liquidez para ambos os lados e tem se apertado dentro desse triângulo simétrico. E nesse exato momento, de ontem para hoje, ele rompeu esse padrão e ele está agora retestando essas médias de 200 períodos do 4 horas, que é uma média importante também para a manutenção do preço. E nesse momento, ele está não só testando essas duas médias, como também esse último topo. Talvez o topo mais importante aqui desse movimento do triângulo simétrico. Então, é nessas horas que os ursos vão entrar em ação para tentar jogar o preço novamente lá para baixo. Foi como aconteceu nessa região aqui, dia 13 de outubro, depois aconteceu novamente 21 de outubro, e agora estamos em 26 de outubro e existe, perdão, estamos em 27 de outubro e existe sim essa possibilidade. Então, é um momento entre que os touros e os ursos vão ficar em guerra e nesse momento é o que vai se decidir se o preço vai ter uma manutenção da alta ou se ele vai vir buscar novos fundos. É sempre importante estar observando e ressaltando que nesses padrões de equilíbrio, como eu já disse já no meu Instagram, como eu disse no meu TikTok, como eu já disse em outras minhas análises, inclusive, se você não me segue no Instagram, eu deixo o convite aqui, me siga, é @monetize seu dinheiro underline. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, vou também deixar o link no primeiro comentário fixado. Vai estar aqui embaixo, alguma região daqui de baixo vai estar o link do meu Instagram, do meu TikTok, do meu Twitter. Eu estou começando todas essas redes sociais aí agora do zero, então se você puder dar uma força, eu vou ficar muito grato, porque essa jornada aqui não é só minha, é nossa, e a gente vai com certeza seguindo a análise técnica e de sentimento, identificando o pânico e euforia do mercado, nós vamos ter bons resultados. E vocês terão bons resultados, assim como eu também tenho. Eu sou investidor no mercado de criptomoedas há pelo menos 5 anos, eu sou investidor há quase 10 anos, mas eu sou entusiasta do mercado de criptomoeda há 5 anos e eu posso dizer que o que mudou completamente a minha análise foi conhecer a análise de sentimento. Foi o que mudou completamente o meu jogo, foi conhecer a análise de sentimento do mercado. E isso tem trazido bons resultados para mim e eu queria estar compartilhando com vocês. Então, retomando a análise, eu só quero atentar a esse fato que existe sim a possibilidade de o mercado vir buscar liquidez na região de baixo. E não é uma certeza, obviamente, por isso que eu sempre bato na mesma tecla que é importante você ter um caixa, é muito importante você ter um- uma quantidade de dinheiro separada para, se caso o preço vir buscar regiões mais baixas, você ter uma saúde mental para conseguir ter a manutenção sua no mercado de criptoativos, que ele é muito volátil. Então é sempre importante você ter um caixa significativo para você efetuar a compra. Eu, nesse momento, eu estou com um caixa de 20 a 30%. Eu estou totalmente saudável, totalmente confiante e tranquilo no momento. Porque se caso, se o preço vier explodir nesse momento e não vir buscar novamente essa região de baixo dos 106 mil dólares, ou até mesmo um padrão mais eh, forte e buscar a região dos 105, 104 mil dólares, eu vou estar saudável, eu vou estar confortável porque o preço está indo a favor da tendência majoritária e eu estou posicionado para surfar o movimento. E se de fato ele vir buscar liquidez nas regiões de baixo desse triângulo, que é o que acontece muitas das vezes, porque nós estamos em um padrão de acumulação, e esse padrão de acumulação ele tende a ficar lateralizando e buscando liquidez para um dos lados, eu também vou ter caixa para estar comprando
nas regiões mais abaixo. Então, sobre o price action, eu acredito que é isso. No uma hora, nós conseguimos romper essas médias de 200 períodos numa hora. Note como ela oferece uma resistência muito grande quando nós perdemos. Esse é o padrão de uma hora. Eu já havia citado que talvez um dos primeiros sentimentos para começar a voltar a ficar positivo no mercado seria um rompimento desse no uma hora e no 4 horas. E uma hora ela tentou algumas vezes, tem tentado, fez alguns falsos rompimentos, devolveu tudo e agora me parece que conseguiu se estabelecer acima e está buscando isso agora no 4 horas. Então, ao meu ver, seria o primeiro cenário mais significativo para eu acreditar que nós estancamos toda essa queda praticamente do Twitter, do Trump, vamos colocar nessa região aqui, eu acho que é o que faz mais sentido. Desde o Twitter do Trump, que deu essa correção muito forte, vamos dessa região, vamos até o fundo, que eu acho que é o que faz sentido, ao meu ver. Então, da região do topo até a região do fundo de Fibonacci, nós já estamos acima da região 618, que é a região mais importante, ou seja, desde aquele movimento, daquele crash que muitas pessoas perderam dinheiro, que infelizmente algumas pessoas até se suicidaram, nós já estamos já acima das médias ali da 618 de Fibonacci, que mostra que possivelmente já estancamos toda essa queda. Então, o que seria relevante e significativo que nós se mantivéssemos acima dessas médias de 200 períodos e dessa região de 618. Esse movimento seria genuíno e seria extremamente importante para a manutenção da alta e uma possível busca de novos topos históricos ainda esse ano. Se começarmos a perder essas regiões novamente, poderemos ter outras quedas talvez um pouco mais significativas para retestar o fundo e liquidar mais as pessoas, que é o que realmente, o que normalmente acontece nesses padrões. Então, volto a dizer, acho extremamente relevante que tenhamos caixas para, se caso o movimento de lateralização venha buscar os apostadores da alta, as pessoas que estão entrando em FOMO nesse momento, de repente vir buscar a liquidez delas nas regiões mais abaixo, é sempre importante a gente ter um caixa para isso. Se você não tem um caixa, talvez faça sentido, ou pelo menos faria sentido para mim, fazer pequenas realizações nessas regiões aqui, nesse exato momento, porque é onde o preço tende a enfrentar maiores resistências. E se eu não tenho caixa nesse momento, eu gostaria de estar me posicionando para ter. Então, é exatamente nesses momentos de euforia do mercado, é exatamente nesses momentos de euforia do mercado que eu gosto de vender e exatamente no momento de pânico dos mercados que eu gosto de comprar. E basicamente essa simples estratégia conseguiu fazer eu ter resultados significativos no mercado e conseguir multiplicar o meu capital em mais de 5 vezes. Então é sobre isso que o canal fala, é sobre isso que o canal gosta de abordar, é sempre utilizar o medo e a euforia ao seu favor. E nesse sentimento, o que parece contraintuitivo é o que realmente te dá resultado no médio e longo prazo, porque nesse exato momento pode ser que tenha uma galera que vai estar entrando nesse topo aqui e vai estar entrando no FOMO. Então, na maioria das vezes, é nesses exatos momentos que o preço tende a voltar, o preço tende a liquidar a galera que entra na euforia agora, no FOMO, sem estratégia, acreditando que é alta infinita. Então, o que faria sentido para mim? Se eu não estou bem posicionado, se eu não estivesse bem posicionado já no mercado, eu aguardaria um movimento mais significativo de alta, acima dessas médias de 200 períodos no 4 horas, aguardaria uma retração para tentar entrar numa retração, num possível reteste dessas médias de 200 períodos, e aí sim tentar surfar essa alta que pode ocorrer nos próximos dias, tentar surfar esse próximo movimento a novos topos históricos. É o que eu aguardaria, eu esperaria um movimento de pânico do mercado, quem sabe no uma hora aguardaria pelo menos as regiões do RS Levels. O RS Levels ele entraria em níveis de sobrevenda exatamente na região aqui dos 104 mil dólares, 105 mil dólares era o que eu esperaria. Se eu não tivesse posicionado, se eu quisesse estar entrando novamente no mercado, se eu tivesse de fora, eu esperaria um movimento desse de pânico. Eu não iria gostar de estar entrando num movimento em que está acontecendo um rompimento no 4 horas e nós sabemos que esse rompimento eles têm boas chances de estar captando liquidez para o outro lado posterior. Legal, sobre o price action é isso. Eu vou estar aproveitando para estar falando do sentimento com vocês, mostrar
que essa ferramenta do CoinGlass é uma ferramenta que eu sempre acompanho, já passei aqui no mercado do canal para vocês, é uma ferramenta poderosa. Nota que esses movimentos onde existe esse mapa de calor é onde existe uma quantidade significativa de dinheiro e alavancagem. Então, aqui, essa região dos 114 mil dólares tinha aproximadamente 300 milhões de dólares em alavancagem. O preço buscou essas regiões e depois voltou para as regiões abaixo, ou seja, ele fez um movimento ali, né, de short squeeze, buscou a galera que estava shortando muito negativa, liquidou os ursos e voltou de repente para regiões mais abaixo aqui, também para liquidar os touros. E é exatamente o movimento que está acontecendo agora. Ele subiu novamente para a região dos 115 mil dólares, que é onde nós nos encontramos, e liquidamos uma galera aqui, o movimento dos ursos que já estavam dizendo que o Bitcoin ia 100 mil, que ia cair abaixo dos 100 mil. E nesse momento o preço tem se sustentado nessas regiões. Mas sabemos que existe essa possibilidade, alinhando com a análise técnica que eu acabei de passar sobre o triângulo simétrico e alinhando também com o sentimento do mercado, que existe essa possibilidade de ele vir buscar essas regiões abaixo, que também, que segundo os indicadores, segundo essa ferramenta do CoinGlass, ele tem uma região significativa na parte de baixo desse padrão de equilíbrio que o preço tem apresentado nos últimos dias, de pelo menos aqui meio bilhão de dólares em alavancagem. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o preço buscou essas regiões superiores aqui de meio bilhão também de dólares, ele tende e existe sim a possibilidade de ele vir estar buscando essa liquidez, porque é o que o padrão de equilíbrio, que é o que o padrão de acumulação faz no médio e no longo prazo. Então, a, a realidade de você estar bem posicionado, a realidade de você saber fazer um bom gerenciamento de caixa, te deixa confortável para que se o preço subir, você ficar feliz porque você está posicionado, e se o preço cair, você também vai ficar feliz porque você tem uma estratégia clara, traçada, para estar fazendo compra durante o medo. E se o preço subir, você fazer vendas parciais para você também estar confortável para quando o preço cair, você ter um caixa significativo. Então, o jogo do mercado de criptoativo não tende a ser você adivinhar para onde o preço vai, e eu gosto de deixar muito claro isso aqui. A minha ideia não é essa, adivinhar para onde o preço vai, se chegaremos no 100 ou no 200, e sim eu saber que se eu chegar no 100, eu vou ter dinheiro, vou ter uma parte do meu caixa para estar efetuando compra, e se o preço subir aos 150k, 200k, eu também ter a saúde emocional de saber que a alta não é definitiva e ir fazendo vendas parciais para ter caixa para esses momentos de pânico. Basicamente, indo contra o mercado, utilizando o pânico e a euforia ao meu favor. Então, essa é a ideia do canal, essa é a ideia dos investimentos no mercado de criptoativos. Você sempre estar posicionado, bem posicionado para ambos os cenários. Se você tiver uma estratégia clara e estar posicionado para, se caso o preço subir ou cair, você ter uma estratégia, na maioria das vezes, ou em todas, no médio e longo prazo, você terá resultados significativos. Então, voltando para a análise, eu quero estar analisando o CoinAlyze. Já de cara, eu falo para vocês que, de fato, esse movimento, ao meu ver, foi um movimento legal, um movimento de alta. Teve aumento de Open Interest desde a região aqui dos 107 mil dólares até a região dos 115. O Open Interest subiu, o preço subiu, junto com o Open Interest na região de baixo. Então, o que não seria interessante se nós víssemos o preço subindo com uma queda de Open Interest. E não é o que está acontecendo. A gente vê o Open Interest caindo junto com o preço. E a gente vê o preço subindo junto com o Open Interest. Somente por coincidência, não é coincidência. E realmente isso é uma sincronização da análise gráfica com a análise de sentimento. Após o preço chegar nas regiões dos 114 mil dólares, teve uma queda de Open Interest, que entra em confluência exatamente com aquelas duas médias no 4 horas de 200 períodos. Então, o preço atingiu aquelas regiões, foi o momento que teve a queda de Open Interest. Em tese, em aspas, isso é até normal, porque a queda de Open Interest representa as pessoas sendo liquidadas, na maioria das vezes. É como se o preço buscasse uma região onde muitas pessoas fizessem compras obrigadas, porque estavam alavancadas ou em short ou em long, e quando o preço atinge esse determinado ponto, as pessoas são liquidadas e aí acontece a queda de Open Interest. E como tinha bastante pessoas ali posicionada na região dessas médias móveis de 200 período,
é normal quando o preço atingir essa região, o Open Interest ter uma pequena queda. Então, de qualquer forma, isso não invalida todo esse movimento, porque o movimento todo foi seguido por um movimento de alta do Open Interest também. Agora, o que seria interessante e relevante para a alta é a gente voltar a ter aumento desse Open Interest, estando acima dessas duas médias de 200 períodos. Se a gente conseguir voltar a ter o Open Interest, continuar entrando o Open Interest no mercado, ou seja, capital, existe uma boa probabilidade de se manter acima dessas médias de 200 períodos em 4 horas e buscar novas altas ainda esse ano. E todo esse movimento também foi alinhado com uma queda significativa do longs e short. Então, nós estávamos na região de 2,2 short para cada long, e agora a gente já está no praticamente um long para cada short. Então, tá pau a pau ali, tá igualado, e isso é interessante, porque o preço está subindo, e isso mostra ainda que a grande maioria das pessoas não está querendo alavancar, ainda está com o pé meio atrás, ainda está com um pouco de receio, então as pessoas não estão longando muito com todo esse movimento. Então seria ruim se nós víssemos todo esse movimento de alta com as pessoas também entrando em long. Isso provavelmente não seria tão saudável. E, na verdade, o movimento está acontecendo totalmente ao contrário. A gente está tendo um movimento de alta significativo e a gente está vendo uma queda significativa. O ideal seria, que é o que eu acredito que até continuará acontecendo, continuar tendo essa queda. Que aí aqui a gente vai entrar num cenário onde tem mais pessoas em short do que em long. E isso tende a oferecer um movimento de alta mais forte. Basicamente com o Open Interest subindo junto com a alta e a queda no longs e short. Eu queria estar apontando também a região do sobrevenda. No 4 horas entramos em região de sobrevenda, perdão, entramos em região de sobrecompra. Então, esse movimento de sobrecompra do RSI é o movimento perfeito em que os ursos vão entrar no mercado para tentar devolver o preço para regiões abaixo desse triângulo simétrico. Então, nós temos as médias de 200 períodos que tendem a servir como resistência ou suporte, nesse caso resistência, alinhado com esse RSI também sobrecomprado. Então é exatamente esse momento onde os ursos vão entrar no mercado para tentar devolver o preço, para tentar jogar o preço lá para baixo. E é o momento que muitas das pessoas compram um falso rompimento para perder dinheiro. Então, nesses movimentos de rompimento, para mim faz mais sentido eu estar realizando parciais das minhas posições do que de fato estar comprando. Sobre o Canais é isso, o movimento no geral está bonito. Se permanecer assim, poderemos ter mais altas significativas. O que não seria saudável nesse momento é nós voltarmos a ter um aumento muito de long, com queda de Open Interest, com o Open Interest subindo, as pessoas longando bastante com o Open Interest subindo e de repente o preço voltar a cair. Isso não seria legal, isso seria péssimo. Analisando a ferramenta, uma das ferramentas que eu mais gosto, que eu tenho acompanhado nos últimos anos e tem sido extremamente assertiva, é essa do TRDR. Esse gráfico ele representa as ordens a partir de 100k. Então, digamos que a partir de 100k de dólares a o infinito são as pessoas que estão comprando nesse momento. E esse gráfico de cima eu deixei programado para ser até 1k. Então, basicamente, a parte de cima são as sardinhas e aqui a parte de baixo são os grandes players. Aqui está tendo um movimento legal, significativo. Parece que, pelo menos no longo dos dias, né, que estava acontecendo uma queda muito grande dos grandes players, venderam bastante. O que está formando aqui é aparentemente um fundo onde o preço tende a lateralizar um pouco aqui e voltar a, a subir. E se de fato isso acontecer, vai ser relevante o preço, porque nós sabemos que quem é que faz os movimentos de alta são essas grandes ordens, né? São essas grandes instituições e não as sardinhas. Mas o detalhe que mais me chama a atenção e o que eu mais gostaria de estar vendo nesse momento é essa galera aqui, a sardinhada, um pouco mais negativa. E não é o que está acontecendo. Eles estão comprando muito desde a região aqui de outubro, do início de outubro, eles estão comprando bastante. E eu gostaria de ver um movimento mais pessimista da parte deles. Eu gostaria de ver esse gráfico começar a cair e esse subindo, porque é o que eu sempre trago nas minhas análises aqui. Os movimentos genuínos, os movimentos de explosão mais significativos do Bitcoin, se analisarmos o histórico desses dois indicadores, foi regido pelas sardinhas vendendo muito e esse pessoal aqui, os grandes players, comprando. Eu acredito que o que vai realmente me deixar mais confiante
que realmente vamos estar estabelecendo uma alta histórica, quem sabe ainda esse ano ou no início do ano que vem, vai ser quando esse movimento das sardinhas começarem a achar que o preço chegou num topo ou de repente começar a vender no desespero no fundo, alinhado com esse movimento das grandes instituições vendendo. Então, o que seria interessante nesse momento? Ou ver elas já entrando em um certo desespero, vendendo já agora, acreditando que o preço encontrou um topo. Se isso acontecesse, seria extremamente relevante, porque nós teríamos um cenário em que os grandes players estão comprando e as sardinhas estão vendendo. Ou seria, o que seria também interessante é se o preço cair com força e liquidar a galera apostadora da alta agora, muitas das vezes exatamente até essas sardinhas aqui, que estão extremamente confiantes, se o preço voltasse a cair de uma maneira forte como caiu nos outros dias, mas com as sardinhas vendendo. Se isso acontecer, do preço cair com as sardinhas vendendo, ou o preço subir com as sardinhas vendendo, é um dos movimentos significativos para nós aí, para estar voltando a acreditar que teríamos todos os indicadores de sentimento ao nosso favor. Pelo meu setup, o único indicador ainda que eu gostaria de ver assim para ficar perfeito esse movimento seria as sardinhas um pouco mais negativa e não é o que está acontecendo. Elas ainda estão bem positivas, elas estão comprando bastante, tá? Eu gostaria de ver um movimento semelhante a esse aqui. Esse aqui foi um movimento semelhante, significativo. Dia 25 de junho, dia 23 de junho, teve uma queda significativa, o preço começou, as sardinhas começaram a vender, e olha, vamos ver o que aconteceu com o preço dia 22 de junho de 2025. O preço subiu, entendeu? Ele saiu dessa região daqui de 95 mil e subiu para essas regiões aqui de praticamente de 124 mil dólares, que foi o topo, o próximo das regiões próximas do topo histórico. Então é esse movimento que eu gostaria de ver. As sardinhas começando a vender, com as grandes instituições comprando, que foi exatamente o que aconteceu aqui também. Ó. Eles começaram a comprar mais, certo? Eles saíram dessa região, começaram a comprar mais, e as sardinhas vendendo. Teve um pequeno aumento deles comprando e as sardinhas vendendo, e isso trouxe o preço uma valorização significativa, onde o preço saiu da região dos 97 mil dólares e foi para os novos topos históricos do ano, né? Próximo à região ali dos 124 mil. Então, é isso que, ao meu ver, está faltando para a manutenção mais significativa da alta. Se vocês não estiverem entendendo sobre esses indicadores que eu estou passando, se tiver um pouco complexo, deixe nos comentários aqui as dúvidas e as críticas e as sugestões também, que eu posso estar fazendo uma playlist explicando cada detalhe desses indicadores que eu utilizo do meu setup para poder também estar ajudando vocês nas análises. Então, para dar continuidade na análise, eu quero também estar analisando esse indicador de medo e ganância. Esse indicador de medo e ganância é um indicador também significativo, eu tenho acompanhado ele há alguns anos e ele é relevante e ele tem um nível de assertividade bem legal. Basicamente, ele mostra que os melhores pontos para estar efetuando compra é quando esse indicador se encontra assim em medo. E isso tem se provado, porque se analisarmos que na semana passada nós estávamos em temor, em medo extremo, alguns dias atrás, e foi exatamente os melhores pontos para estar efetuando compra alguns dias atrás aqui, quem fez compra nesse momento de medo, quem fez compra nesse momento de pânico, próximo a essas regiões da base do triângulo simétrico, atualmente já está com uma valorização de pelo menos 10% em média, tá? Então, e foi exatamente nos momentos em que esse indicador estava em medo, em extremo medo e temor. Então, foi até por isso que também em umas análises minhas atrás eu falei que não faria sentido para mim eu estar vendendo naquele momento, muito pelo contrário, faria sentido eu estar comprando, porque eu gosto de me expor quando as pessoas de fato estão com medo, e eu utilizo esses indicadores de sentimento para me ajudar na tomada de decisão. Então, todos esses outros indicadores que eu já passei para vocês, que basicamente ajuda a detectar o medo e a ganância no mercado, esse de medo e ganância, ele mostra exatamente onde as pessoas estão com extremo medo ou extrema ganância. Então, se você basicamente utilizar esses indicadores com uma análise técnica ajustada, alinhada a ele, você já consegue ter resultados significativos no mercado e te ajudará a você conseguir vender no momento de extrema euforia e comprar nos momentos de extremo pânico, né, de medo extremo.
Esse indicador aqui eu tenho acompanhado há alguns anos e parece uma coisa simples, uma coisa besta, mas de verdade, os momentos que ele apresenta um pânico é os momentos que representa as melhores oportunidades. Ó, esse gráfico que ele mostra onde foram os pontos que ele entrou em pânico. Aqui ele entrou no nível 24 do pânico, praticamente uma das regiões mais fundas dos últimos meses, né? Ó, 24, tá aqui também. 27, né? Que aqui, ó, 22, ele entrou em extremo medo. 22, isso, no nível 22 de extremo medo. Agora ele está no 50, né? Agora ele está no 51, já está no neutro. Mas aqui ele estava no 22, foi 17 de outubro. Quem comprou dia 17 de outubro, que foi essa região aqui inclusive desse fundo, desse triângulo, de um dos fundos, ó, em dia 17 de outubro, quem comprou o Bitcoin nessas regiões comprou na casa dos 103 mil dólares e hoje o preço ele se encontra na casa dos 115. Quem utilizou uma simples análise gráfica alinhado com esse indicador aqui de sentimento, atualmente já estaria lucrando 10% no movimento de alta, certo? E agora? Agora ele está em neutro. Neutro, o nome já disse, se está neutro, então tende a ser para ambos os lados. Então, honestamente, para quem já está posicionado, é confortável estar no movimento, porque ainda de fato está neutro, mas para quem quer se posicionar, o nome já diz, você está na metade do caminho, então você pode estar tentando pegar uma faca caindo. Então, analisando tudo isso, esse triângulo simétrico, que tem se lateralizado e rompeu para cima, analisando as médias móveis de 200 períodos, analisando o RSI, analisando o índice de medo e ganância, analisando tudo isso daí, nos mostra que se você quer se expor nesse exato momento e você não está nada exposto, você quer se expor nesse exato momento, você corre o risco de estar pegando a faca caindo na metade do caminho. Então existe a possibilidade desse movimento em que você vai estar comprando esse rompimento e surfar uma alta, ou existe a possibilidade de você estar comprando um falso rompimento. Se aliarmos com os nossos indicadores de sentimento, você está no meio termo ali. Eu não acho legal, não vejo uma relação interessante risco-retorno nessas horas. Eu prefiro estar comprando quando as pessoas estão com muito medo, alinhado a esse índice de medo e ganância. Um RSI sobrecomprado, ao invés de estar sobrecomprado, um RSI, obviamente, em sobrevenda, entendeu? Muitas pessoas entrando em short, entendeu? E com a queda de open interest. Esses são os melhores indicadores para estar entrando no movimento. Basicamente, no pânico você compra e na euforia você vende. Onde eu vou querer começar a estar vendendo? Quando esse indicador de medo e ganância começar a subir, ficar muito ganancioso, o pessoal, de repente, as pessoas começarem a abrir muitos longs, certo? E o open interest não subir da mesma forma significativa que tem subido nos últimos dias. Eu vou começar a estar realizando. Entendeu? Isso vai acontecer quando o preço estiver chegando nas regiões próximas do topo histórico, isso é fato. Então eu vou começar a estar realizando. Vou vender todos os meus bitcoins e as minhas outras criptos? Não. Mas eu vou estar rebalanceando as minhas posições para poder estar comprando os próximos movimentos de pânico. Tá? Então, para encerrar a análise, eu quero estar falando aqui desse senhor, que ele só é o presidente dos Estados Unidos, acho que ele não tem muito poder assim, é o Donald Trump. Ele postou hoje cedo, aqui no Infomoney saiu essa notícia, eu acredito que ele deve ter postado na rede social dele, que Trump diz que acordo comercial com a China está próximo antes de encontro com Xi. Então, basicamente, ele está dizendo aqui que talvez até antes do encontro dos dois presidentes do mundo aí, pode ter um acordo entre eles. Então, é o que eu já havia falado semana passada. Bom, se o Trump twittar algo que, ó, a China, entramos num acordo e agora é só paz e tal. Cara, se o Trump twittar isso, o mercado vai explodir. Então, por isso que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que 97% das pessoas poderiam perder dinheiro nos próximos dias, exatamente por isso, porque as pessoas estavam muito negativas, shortando demais. E, basicamente, essa semana teria já a reunião importante do Donald Trump com o Xi Jinping. Essa guerra comercial tem se arrastado desde o meados do ano, acho que meados do ano, já está se arrastando há um bom tempo. E na maioria das vezes, o Trump ele tende a brincar, né, com o mercado, com esse tipo de informação, até mesmo para gerar, sim, um pânico, para gerar, às vezes, até um movimento também de euforia extrema. E ele é muito bom em fazer isso daí, ele sempre faz isso daí, ele é um estrategista nato. Tanto que um dos maiores movimentos dos últimos meses aí, dos tempos, foi depois de o Trump twittar falando que havia entrado em um acordo, que entraria em um acordo com essa guerra comercial que ele declarou ao mundo praticamente. Foi quando o movimento do Bitcoin e das grandes S&P 500, a Nasdaq, subiu de uma maneira exponencial. Assim, que foi um marco histórico. Foi através de um Twitter do Trump. Então, nós não podemos, nesses momentos em que o presidente dos Estados Unidos está prestes a ter uma reunião com Xi Jinping, estar posicionado, de repente, com um stop muito curto, nem para long nem para short.
Porque existe uma boa probabilidade nesses momentos em que eles estão entrando em um possível acordo ou desacordo, que o preço venha ficar buscando liquidez para ambos os lados. E certamente você vai ser liquidado, certamente você vai ser estopado. Então acho muito importante estar acompanhando essas notícias para ter as melhores posições e saber as melhores formas de estar obtendo resultado. Então, analisando aqui o Trump, ele já disse que essa guerra comercial, pelo menos por enquanto, vai ter talvez uma nova pausa, ou de repente uma decisão significativa, definitiva. O mercado certamente vai reagir de uma maneira incrível e ele vai explodir, entendeu? Então na semana passada eu já tinha falado para vocês que essa semana de agora talvez seria uma das semanas mais importantes do ano, em que o Trump ele entraria em um possível acordo com a China. Eu não acredito que o Trump de fato ia taxar a China em mais de 100%, eu acho que ele não faria isso. E basicamente todo esse movimento de pânico que foi causado alguns dias atrás, que foi os fundos próximos de 100 mil dólares do Bitcoin, foi causado por um Twitter desse senhor aqui. E eu acreditaria sim que essa semana eles entrariam em um acordo e seria loucura acreditar que de fato ele taxaria a China a mais de 100%. Isso causaria um desequilíbrio significativo porque eles também precisam da China. Enfim, essa semana eu já havia adiantado que seria uma semana significativa para os preços dos mercados. E é o que de fato está acontecendo. Se de fato realmente eles entrarem em um acordo, que eu acredito que o que vai acontecer, o mercado vai reagir bem, como já está reagindo, e aí sim poderemos ter um movimento mais significativo de alta nos próximos dias. Essa semana eu quero também estar passando aqui que tem dois fatores extremamente importantes. Vai ter na quarta-feira o discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed. Esse discurso, ele basicamente tende a dar insights do que o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer nos próximos meses, se ele vai começar com, de repente, continuar com essa política de corte de juro, ou se ele vai dar uma segurada nesse corte, porque afinal já teve um corte no mês passado, esse mês é praticamente certo que vai ter outro corte, e ainda esse ano existe uma boa possibilidade, uma boa probabilidade, pelo menos se analisando pelo Polymarket e o CME, lá a grande maioria das pessoas já estão apostando em mais um corte além desse mês. Então, basicamente, essa reunião do Jerome Powell de quarta-feira é basicamente para já te dar insight sobre o ano que vem. Porque eu acredito que esse ano já está precificado que o mercado vai ter mais 2 cortes, ou desse mês, do próximo mês, salvo engano, em dezembro. Enfim, mas essa reunião dá insight sobre o que pode acontecer daqui a 2, 3 meses, né? E aí é o que os investidores já tendem aí já se posicionando, né, e precificando esses movimentos antes. Então essa reunião é importante para isso. No dia trará muita volatilidade, pode escrever aí quarta-feira no discurso de Jerome Powell, se não me engano, às 15 horas da tarde aqui, horário do Brasil, vai ter bastante lateralização, vai ter bastante movimentos de alta e de baixa, vai ter volatilidade, isso é fato. E dia 31, se não me engano, já é onde vai ser divulgado se de fato vai ter o corte ainda esse mês. Eu acredito, como já está precificado em mais de 100% do mercado, já está precificando que vai sim ter esse corte. Então, basicamente é isso que eu queria estar trazendo para vocês hoje, sobre análise gráfica, sobre análise de sentimento e sobre uma visão mais macro do mercado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, de fato, dá um like. Se você não gostou, então dá um dislike. Não tem problema, dá um dislike lá e deixa nos comentários o motivo que você gostou ou não gostou. Isso vai poder me dar aí um insight interessante para conseguir entender qual que é a melhor forma aqui de eu estar trazendo um conteúdo relevante para vocês, para poder ajudar vocês também a obter resultados significativos, assim como eu tenho tido, né? E como eu sempre digo, tudo isso foi causado pelo sincronismo da análise técnica e de sentimento do mercado. E isso é o que eu convido vocês também a entender e a estudar e acompanhar o meu canal aqui, que vocês certamente vão estar recebendo um conteúdo de valor, um conteúdo relevante que entregará insights interessantes para vocês sobre o mercado de criptoativo. Eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, me segue lá, me dá uma força, ajuda, o canal está começando agora, assim como as redes sociais também, eu estou começando agora do zero, então se o conteúdo for relevante para vocês e faz sentido para vocês, se inscrevem lá nas minhas redes sociais também, me acompanha, porque lá eu sempre estou postando alguns insights sobre o mercado. Ontem eu postei basicamente tudo isso que eu falei aqui, eu já postei lá, então se vocês estivessem me seguindo, eu já teria até mesmo se antecipado a alguns movimentos que de fato está acontecendo hoje no mercado. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima análise do mercado e bom investimento a todos.